Olá, gente querida! Hoje é 9 de setembro, quinta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Que alegria mais uma vez tê-la comigo aqui no nosso canal para todos os dias meditarmos a Santa Palavra de Deus. O tema do Evangelho de hoje é: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, de 27 a 38. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, temos esse texto longo e belo, nos ajuda a compreender o que significa ser filho do Altíssimo, o que significa ser misericordioso como Deus é misericordioso. Ora, nós sabemos que na mentalidade bíblica e no Oriente, o filho herda do pai não somente as características físicas, mas também herda uma profissão, um ofício, e, sobretudo, herda os traços de caráter. Desta forma, Jesus está dizendo: ora, se vocês são de fato filhos de Deus, vocês têm que agir como o Pai de vocês age. Essa é a mensagem central do Evangelho de hoje. Se nós nos dizemos filhos de Deus, nós precisamos viver e agir assim como Deus age. E como é que Deus age? Sendo misericordioso. Deus é fonte inesgotável de misericórdia. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele faz cair a chuva sobre ímpios, pecadores e sobre os justos. O texto do Evangelho de hoje, então, nos ajuda a compreender três coisas. Primeiro, até o versículo 31, versículos 27 a 31, aliás, até o versículo 30, Jesus nos ajuda a compreender o que significa amar o inimigo. O livro do Deuteronômio é clássico por apresentar o amor ao próximo, e o próximo é o meu conterrâneo, é alguém do meu clã, da minha tribo, da minha nação, do meu partido, do meu grupo ideológico, do meu grupo religioso. Jesus apresenta algo completamente novo: o amor ao inimigo, fazer o bem a quem nos odeia,
bendizer a quem nos amaldiçoa, orar por alguém que nos calunia. E aí Jesus dá o exemplo da bofetada na face e do manto que é tomado. Se alguém nos der uma bofetada na face, ofereçamos a outra. Se alguém quer tomar o nosso manto, ofereçamos também a túnica. E aí Jesus está dizendo, devemos ter a capacidade de superar as injustiças por meio do perdão, por meio da capacidade de acolher o outro, mesmo quando este outro é inimigo, nos faz o mal, nos prejudica. Talvez aqui esteja uma das páginas mais difíceis do Evangelho. Os versículos 31 a 34 apresentam uma reflexão sobre a reciprocidade, sobre a gratuidade. Começa com a regra de ouro da ética universal, formulada positivamente. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Essa é a regra de ouro da ética universal presente em todas as culturas praticamente. Se eu quero que os outros me façam o bem, eu devo fazer o bem também a eles. E devo fugir do mal. Devo fugir de toda experiência negativa que fere, que machuca, que destrói a vida do outro. Contudo, a reciprocidade, na verdade, deve fundamentar-se na gratuidade. Isto é, se eu faço bem somente a quem eu espero que me faça o bem, o que é que tem de extraordinário nisso? Os pagãos fazem a mesma coisa. Se eu empresto somente a alguém que eu espero que também me empreste, o que há de extraordinário no que eu estou fazendo? Se eu amo somente a quem me ama, é muito fácil amar quem nos é cheirosinho, bonitinho, do meu grupinho, do meu convívio fraterno. Difícil mesmo é a assimetria da cruz. Difícil mesmo é essa gratuidade absoluta que brota do coração de Deus quando enviou o seu Filho único, como diz São Paulo, para morrer pelos ímpios e pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Não ser como os pecadores, não ser como os ímpios, que amam esperando serem amados, fazem o bem esperando receber o bem em troca, emprestam esperando receber emprestado. Amar gratuitamente é outra página difícil do Evangelho. Jesus então conclui apresentando o Pai Celeste como modelo. Amai os vossos inimigos. Agora, positivamente, ele diz: fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Por quê? Porque desta forma seremos filhos do Altíssimo. E o filho puxa ao Pai. O filho herda aquilo que o Pai é. O filho herda os valores que o Pai professa. Numa palavra, o Evangelho de hoje é um convite para sermos cada vez mais parecidos com o Pai das misericórdias. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai Celeste é misericordioso. Peçamos esta grande graça ao nosso Deus, nos assemelharmos cada vez mais a Ele. E quem se assemelha a Deus não julga. Aqui está uma das grandes dificuldades que está no coração nosso, de todos nós, do ser humano. Não julgar, não condenar. A nossa medida muitas vezes é tão mesquinha. Medimos os outros por uma medida mesquinha. Machucamos, ferimos, destruímos o outro. Tenhamos uma medida larga, calcada, transbordante, porque com a mesma medida com que medirmos os outros, também nós seremos medidos. O Pai das misericórdias é Pai das misericórdias, mas é também um Deus justo. Experimentemos muito mais a misericórdia de Deus do que a sua justiça. Um grande abraço para você. Herdemos
a grande característica de Deus, que é a misericórdia. Nos assemelhemos cada vez mais a Ele e sejamos de fato filhos do Altíssimo. Um abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.